Olá, seja bem-vindo à nossa série de meditações no livro dos Salmos. Estamos hoje no Salmo 114, um salmo que fala sobre os milagres do Êxodo, da saída do povo de Israel lá do Egito até chegar na terra prometida, na sua terra. E eu quero trazer essa leitura para você hoje, fazer uma reflexão com você. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó se retirou do meio de um povo de língua estranha, Judá tornou-se o santuário de Deus e Israel o seu domínio. Diante disso, o mar fugiu, o Jordão voltou para trás, os montes saltaram como carneiros e como cordeiros do rebanho as colinas. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, que retrocedes? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros de rebanho? Estremece, ó terra, diante do Eterno, na presença do Deus de Jacó, que converte as pedras em lago e o rochedo em manancial de água. Maravilhoso. Um salmo que é uma verdadeira poesia e que se utiliza de uma linguagem da própria natureza, destacando aqui elementos da natureza para mostrar para nós o tamanho do poder de Deus e o quanto nós devemos temê-lo, devemos reverenciá-lo, respeitá-lo por quem ele é. O que me chama a atenção é que quando o salmista fala desse Deus tão tremendo, esse Deus diante de quem toda a natureza reage, esse Deus diante de quem toda a terra estremece, esse Eterno, na presença dele tremem as nações, tremem os poderosos, porque ele é o Deus que faz milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Ele converteu as pedras em lago, converteu o rochedo em mananciais de água. Esse Deus tem o poder para transformar aquilo que é impossível em algo realizável. Ele tem o poder para fazer aquilo que ninguém pode fazer. Esse Deus deve ser temido, amado. A Ele nós devemos servir com toda a nossa vida, com todas as nossas forças. Mas o que me chama a atenção nesse salmo é o verso 2. Diante de toda essa grandeza, de todo esse poder, olha o que o salmista diz: Judá tornou-se o santuário de Deus. O que significa isso, Wanda? Que quando Israel deixou a terra da escravidão, o Egito, e se dispôs a andar em direção à promessa que Deus lhes havia feito gerações e gerações atrás, Israel teve Deus presente com ele. O povo de Israel teve a presença de Deus. Israel tornou-se o santuário de Deus, o lugar onde Deus se manifestava, mesmo com toda a sua grandeza, glória, majestade, poder, mesmo sendo o Deus dos deuses, aquele que está acima de tudo no universo, ele decidiu habitar, tabernacular. Essa palavra santuário, tabernáculo, tem a ver com a habitação de Deus, com comunhão, com a presença manifesta de Deus com o seu povo. E durante essa jornada do Egito
até a terra prometida, a jornada do Êxodo, Deus manifestou a sua presença juntamente com o seu povo. Ele manifestou. Judá tornou-se o santuário de Deus. Que lição você e eu podemos tirar desse salmo para a nossa vida? A pergunta é: o que Deus está me dizendo? O que Deus está dizendo ao meu coração hoje é: se eu decidir deixar tudo, deixar o Egito, deixar a escravidão, deixar estar submetida, deixar a vida de submissão àquilo que não agrada a Deus e andar com Deus em direção à promessa da terra que Ele tem para mim, em direção às promessas que Ele já liberou sobre mim, eu vou poder contar com essa presença gloriosa na minha vida. Eu vou poder contar com os milagres que serão realizados durante essa jornada. Mas para isso eu preciso ter coragem de deixar o Egito. Porque o texto começa assim: quando Israel saiu do Egito. Quando Jacó deixou o povo de língua diferente, de uma língua estranha. Olha o que Deus está me dizendo aqui. Se eu decido realmente deixar aquilo que me afasta de Deus, deixar a linguagem que me separa de Deus, começar a me dispor a andar com Deus, mesmo que seja pelo deserto, mas com o olhar fixo na promessa que Ele tem para minha vida, Ele estará comigo. Ele fará o santuário dele dentro de mim, no meu coração. Ele se manifestará, Ele habitará dentro de mim. A minha vida será o santuário do Senhor. Gente, isso é confirmado lá no Novo Testamento, quando Paulo escreve dizendo que nós somos, o corpo é o templo do Espírito Santo. Você e eu somos santuário de Deus a partir do momento que decidimos deixar o Egito, deixar o pecado, abandonar a escravidão, deixar as práticas que não agradam a Deus, deixar a linguagem que não agrada a Deus e começar a andar com Deus em direção à promessa. Nós nos tornamos santuário, templos de Deus, o lugar onde Deus habita e ali manifesta os seus milagres. Quando Jesus Cristo habitar dentro de você, Ele vai converter a pedra do seu coração em um lago de águas cristalinas. Quando Ele habitar dentro de você, Ele vai transformar o rochedo duro, difícil, em manancial de água que é vida, que flui e que até mesmo dessedenta aqueles que estão ao nosso redor. Jesus disse: aqueles que creem em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Você não precisa viver uma vida de dureza, um coração fechado, um coração duro, um coração que não tem sensibilidade à presença de Deus. Basta abrir o seu coração, decidir deixar o Egito e caminhar em direção à promessa, terra prometida, que para nós não é simplesmente esse mundo, mas que é a eternidade com Deus, a nossa pátria celestial. A nossa visão é de ter uma vida de qualidade nesse mundo, sim, mas a nossa visão vai além disso. É olhar para a eternidade futura. Como esse salmo é maravilhoso. E assim como ele falou ao meu coração, eu oro para que Deus fale ao seu. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo que essa pessoa que está recebendo essa palavra agora
vai ter coragem, a decisão de abrir o seu coração para abandonar o Egito, para andar contigo em direção à promessa e ver milagres maravilhosos na sua história. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo salmo.